Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui estamos com frio e resfriado. Tudo bem ruim. Orem por mim. Tá bem difícil. Nossa, tô com falta de ar, tô toda ruim. Mas essas coisas não podem nos impedir, né? De ler a Bíblia. Nós passamos do meio desse livro de Isaías, né? Que é uma mini Bíblia. Tem 66 capítulos, como a Bíblia toda, né? 66 livros. Esse aqui é o 34, temos 17 versículos. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com a gente, mesmo eu estando assim, caída. Aqui está muito frio, como vocês sabem, aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil. Mas a gente não vai desanimar. Vamos arrastando, mas vamos ler a Bíblia. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai nos curando enquanto a gente vai lendo, né? Tenham paciência comigo, porque eu estou bem ruim. Vamos lá. Venham, nações, e escutem. Reúnam-se, povos, e prestem atenção. Que a terra inteira escute e que ouçam todos os que nela vivem. O Senhor está irado com todas as nações. Está furioso com todos os seus exércitos. Ele as julga, já julgou, ele já as condenou. Peraí que eu vou desligar esse negócio aqui, fazendo barulho. Vamos lá, versículo 2, vamos começar de novo. O Senhor está irado com todas as nações, está furioso com todos os seus exércitos. Ele já condenou a morte e a destruição. Os mortos ficarão onde caíram, e o mau cheiro se espalhará por toda parte. Rios de sangue descerão das montanhas. O sol, a lua, as estrelas serão destruídos. O céu se enrolará como a página de um livro. Nossa! A gente olha para o céu e a gente não imagina que ele vai sumir, né? A gente não imagina que o sol vai se apagar, que a lua vai sumir, essas coisas que a gente acha que é eterno, né? Mas a Bíblia diz que vão. No grande dia do Senhor, essas coisas vão tudo desaparecer. Todas as estrelas cairão do céu, como caem as folhas de uma parreira ou de uma figueira. A espada do Senhor está pronta no céu. O Senhor condenou o povo de Edom à destruição. Edom é onde é a Jordânia hoje, naquele mesmo lugar ali. O Senhor condenou Edom à destruição, e a sua espada matará os edomitas. A espada ficará coberta de sangue e de gordura. Eca. Como acontece com o sangue e a gordura das ovelhas e dos cabritos, meu Deus, que são oferecidos em sacrifício. O Senhor matará os edomitas e os oferecerá como sacrifício na cidade de Bozrá. Edom é onde é a Jordânia hoje. E Edom também são a nação, a descendência de Esaú. Lembra que Jacó roubou a primogenitura de Esaú? Lá no começo de tudo, que a gente leu lá em Gênesis. Então, essa cidade é a descendência de Esaú, que era o primogênito, né, o branco lá todo peludo. E Jacó, junto com a mãe dele, foi lá e enganou o pai e pegou a primogenitura, né? Porque o menino estava com fome. E vocês vão lá olhar, em Gênesis está escrito lá. Eu li também para vocês já. Mas Edom é isso, é ali onde é a Jordânia hoje. Vive em guerra, vive em confusão, né? São os descendentes de Esaú. O Senhor matará os edomitas e oferecerá como sacrifício em Bozrá. Com eles também serão mortos os bois selvagens, os bezerros e os touros novos. A terra ficará embarcada de sangue, encharcada de sangue, e o chão ficará coberto de gordura. Pois esse será o dia da vingança de Deus, o Senhor, o dia em que ele acertará as contas com os inimigos de Sião. Os rios de Edom vão virar piche, e a terra vai virar enxofre. O país inteiro queimará como piche. Isso aqui tem uma curiosidade. Estou ficando com falta de ar. Aqui tem uma curiosidade que os rios lá, a terra de Edom, ela tem muito piche embaixo, no solo dela. Tem muito piche, asfalto, ela é grossa ali.
Então Isaías pega uma coisa histórica que todo mundo sabe, que até hoje tá lá para provar, né? E ele usa isso para falar que vai ser destruído, ó. Os rios vão virar piche, já que tem o piche embaixo, vai virar tudo piche. A terra vai virar enxofre, o país inteiro queimará como um piche, vai ficar tudo, vai destruir tudo. O fogo nunca se apagará e a fumaça não parará de subir. O país ficará... Cadê? O país inteiro queimará como piche, o fogo nunca se apagará e a fumaça não parará de subir. O país ficará arrasado para sempre e nunca mais ninguém passará por ele. Corujas e corvos serão os donos do país. Construirão seus ninhos por toda parte. O Senhor fará com que o país seja de novo um lugar vazio, sem nenhum ser vivente, como era no começo da criação do mundo. Edom não terá um rei para governá-los, e ali já não existirão mais autoridades. Espinheiros crescerão nas montanhas, o mato tomará conta das fortalezas. Edom será um lugar onde viverão raposas e avestruzes. Os gatos do mato, outros animais selvagens, morarão ali. Demônios chamarão uns aos outros, e ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. Vamos dar uma paradinha aqui para eu falar sobre esse versículo aqui. Aqui na minha Bíblia é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Essa Bíblia, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Essa aqui. Então ela é uma Bíblia mais coloquial, mais simplificada. A gente consegue entender melhor, ela fala mais a nossa língua. Mas nas Bíblias antigas, na Ara, por exemplo, que é a Almeida revisada e atualizada, em outras com a linguagem mais antiga, exatamente nesse versículo, ela fala de uma outra forma, mas assim, os gatos do mato, outros animais selvagens morarão ali. Demônios chamarão uns aos outros. E a Lilith, está escrito lá nessas outras traduções, encontrará um lugar para descansar. Aí essa Lilith, vocês já devem ter ouvido falar aqui várias vezes. Eu vou dar uma paradinha aqui porque eu fui dar uma estudada sobre a Lilith. Eu já procurei aqui, não consegui achar onde está meu estudo. Eu li sobre a Lilith. A Lilith, vamos falar sobre o mundo de hoje. A Lilith para o mundo, ela é a primeira esposa de Adão. Muitas pessoas acreditam nisso, né? Só que isso não tem base bíblica, gente. Se você estava acreditando nisso até hoje, o único momento, na Bíblia toda, a única hora que aparece esse nome dessa criatura chamada Lilith é aqui em Isaías 34:14. Ela não aparece em outro lugar. Mas as pessoas acham que ela foi a primeira esposa de Adão. E ela foi desobediente, isso mais os feministas que defendem isso, né? Que ela foi desobediente, que ela não queria ser submissa. Então ela se rebelou e aí veio a Eva toda submissa, bababá. Não achei muito Eva submissa não, achei ela bem desobediente. Mas enfim, eles falam que a Lilith é isso, mas pra gente não é. Para nós que somos cristãos, para nós que lemos a Bíblia, nós que acreditamos que a Bíblia é a nossa bússola aqui na Terra, Lilith é uma figura de linguagem que naquela época era um bicho noturno. Isso que significa, entendeu? Ela significa um bicho noturno. Pode ser uma coruja, pode ser uma ave de rapina, um bicho que de noite, um bicho noturno. Aí as pessoas, com o decorrer da vida, né, elas foram cada uma pegando pro seu lado, né? As feministas pegaram a Lilith para ser a rebelde que largou Adão e se libertou e bababá. Aí tem uma outra parte que eu acho que é na bruxaria, se eu não me engano, que eles falam que a Lilith é um demônio da noite, do caos, um demônio noturno, né? E aí ele tem essas coisas que acontecem na madrugada, na noite, né? Ela induz você aos erros, né? Assassinato, morte, vícios, adultério, coisas erradas, né? Coisas que ofendem o Espírito Santo de Deus porque ofende o seu próprio corpo, né? Então ofende a Deus. E aí eles usam essa tal dessa Lilith também. E tem uma outra coisa ainda, que eu esqueci onde, que acho que é na mitologia, sei lá de onde lá, é alguma coisa de misticismo. Que eles acreditam que esse espírito, esse demônio, ele fica rondando mulheres grávidas, porque ele quer entrar na espinha dorsal da criança,
para induzir ela a fazer as coisas, né? Para usar o corpo da criança para orgias, para coisas erradas, né? Então eles, por isso que bastante no catolicismo existe isso de colocar um terço no berço. Não sei se vocês já fizeram isso. As pessoas colocam terço, colocam Bíblia, às vezes colocam sem saber o porquê. A raiz disso é essa aqui, é esse demônio chamado Lilith, que ele quer entrar na espinha, né, na coluna dos bebezinhos, né, que eles são mais vulneráveis e tal, tal, tal. Mas enfim, tem várias coisas, estou mostrando várias coisas que eles usam. A mais famosa é que ela é a primeira mulher de Adão. Nenhuma dessas coisas tem base bíblica. Nada. Historicamente, o que eu consegui assim, descobrir, fui atrás, pesquisei sobre isso, é que era um bicho, era um animal noturno, e Isaías usou isso para falar que a cidade de Edom ia ficar completamente deserta, quebrada, solitária, sozinha, só os bichos iam ficar lá nessa cidade, porque era um povo desobediente, era um povo que adorava com a boca, mas o coração deles era vazio. E é isso. Para quem gosta de história, a história de Lilith, da bruxa do deserto. Aqui na minha Bíblia está falando, ó, gato do mato, outros animais selvagens morarão ali. Demônios chamarão uns aos outros, e ali a bruxa do deserto encontrará um lugar para descansar. A bruxa do deserto é a Lilith, que também na bruxaria ela é adorada, venerada, né? Não cheguei a procurar uma imagem dela, mas se eu lembrar amanhã eu trago para vocês uma imagem desse demônio. Mas eu quero que você saiba que diante da Bíblia, que é a nossa regra, que é a nossa bússola aqui na Terra, era só um animal noturno e mais nada, para simbolizar de que a Terra ia ficar vazia, sem ninguém, ia acabar tudo. Ali as corujas farão seus ninhos, porão ovos e os chocarão, e abrigarão seus filhotes debaixo das suas asas. Ali também os urubus se juntarão, cada um com seus companheiros. E agora o versículo mais importante desse capítulo aqui. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando. Todas estarão lá com seus companheiros, pois o Senhor ordenou que assim fosse, e o seu espírito as ajuntará. O Senhor dividirá a terra de Edom entre elas, e dará a cada um a sua parte. Ali elas viverão por séculos e séculos, e aquela terra será delas para sempre. Então você vê, 700 e poucos anos antes de Cristo, quase 3.000 anos atrás, Isaías estava inspirado por Deus, falando para as pessoas daquela cidade ali, né, de Edom, que estava toda perdida, ia ficar toda lascada, ia ficar com esses espíritos de Lilith lá jogada, ia ficar abandonada e tal. E ele fala, procurem no livro do Senhor e leiam. Aí você pensa, mas naquela época não tinha Bíblia, né? Já que a Bíblia estava sendo construída ainda, né? Eu fui atrás também, e eram os papiros, que tudo que eles faziam, eles escreviam, eles tinham os escribas, né? Pessoas que eram desenvolvidas só para escrever todos os acontecimentos daquela época. Então, eles escreviam naqueles papiros, aquelas peles de bicho, né, seca lá, escreviam, enrolavam, e aquilo ali era guardado. Tanto que até hoje ainda estão achando papiros por aí, né, espalhados. Uns de Deus, outros das pessoas que queriam escrever as suas histórias. Mas enfim, o que mais pega aqui é essa palavra, e é essa palavra que eu quero que fique no seu coração, né? Que é do versículo 16. Procurem no livro do Senhor e leiam. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer vontade que você tenha de conhecer o Senhor, você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer o que está escrito aqui. Ah, mas eu não sei ler. Começa por Salmos. Leia Salmos. Leia Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. É um por dia, um capítulozinho por dia. Tá, não gosto de ler, odeio ler. Veja o Toque de Clay. Lá eu li Provérbios todinho. Provérbios, se eu não me engano, está em áudio só. Mas não importa, é bem pequenininho. E eu li para você já. Você não precisa nem de ler. Isaías está falando para você ler, para você procurar. Procurem no livro do Senhor e leiam. Você não gosta de ler? Procurem no livro do Senhor e ouça o Toque de Clay. E é isso que eu faço. Eu trago luz para a palavra de Deus. Eu trago facilidade para a sua vida. Porque a Bíblia está mandando você ler, para você conhecer, para você tirar as suas próprias conclusões diante das coisas espirituais. É isso que eu faço aqui.
Desculpa por eu estar assim, ofegante, com falta de ar, muito ruim. Mas estamos aqui firme e forte. Orem por mim. Beijão e até amanhã. Espero que melhor.